falamos sobre calor, nós falamos algumas coisas assim sobre o conceito de calor, o que é o calor, qual é a diferença entre calor e temperatura, né? Falamos tudo isso. Hoje, nós vamos falar sobre as formas de transferência de calor. Bom, pessoal, como eu comentei antes, nós temos 3 formas de transferência de calor. Vou falar especificamente de cada uma, tá? Então, dentre as formas de transferência de calor, nós temos aqui a condução, a convecção e a radiação. São essas 3 formas de calor de transferência de calor que nós temos, e são essas 3 formas que nós vamos estudar, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a condução, tá? O que é a condução? A condução, ela é o processo, então, de passagem de calor. Por exemplo, eu pego uma barra de ferro, tá? E coloco no fogo. Fico lá catando estrelinha no céu e fico lá e acabo me perdendo e fico lá. O que vai acontecer alguns minutos depois? Vai aquecer a minha mão? Vai. Vai aquecer a minha mão se eu estiver segurando uma barra de ferro, tá? Eu tô ali segurando a barra de ferro. O calor, gente, da chama, ele vai subir, então, por essa minha barra de ferro. Então, gente, o que eu tô falando para vocês é que o calor aqui na chama, ele vai acabar vindo por essa barra aqui e vai chegar aqui na minha mão, tá? Vai chegar imediatamente? Não, não vai chegar imediatamente. Mas se você ficar segurando, ele vai chegar na sua mão e vai queimar você, tá? Ele vai te queimar. Então, gente, é muito importante você tomar esse tipo de cuidado. Quando você coloca uma barra de ferro, por exemplo, numa chama que vai ocasionar o aquecimento, eu não posso ficar ali comendo mosca, esperando aquecer e eu me queimar, porque eu vou me queimar. É a mesma coisa, gente, eu pego uma colher de metal e coloco lá no fogo e fico esperando. O que vai acontecer alguns segundos depois? Eu vou me queimar, porque ela é um bom condutor. Nós vamos falar sobre isso, sobre bons condutores, maus condutores de calor daqui um pouquinho, tá? Então, a gente já sabe, se eu segurar uma barra metálica de ferro no fogo, eu vou me queimar. Por quê? Olha só, gente, a minha chama ela vai aquecendo aqui, tá? Ela vai aquecendo, cada vez ela vai, olha só, aqui tá muito quente, a gente pode perceber pela cor, como se quanto mais vermelho estiver, quer dizer que está mais quente, tá? Aqui ela vai estar mais amarela, quer dizer que ela não está tão quente, e logo aqui ela está menos, né? Só que esse calor, ele vai vindo em direção a essa parte azul. Claro que o calor que vai chegar aqui não é o mesmo que está aqui, tá? Muitas vezes até a gente diz assim, que o ferro avermelha, né? Vocês já viram o ferro ficar vermelho? Onde a gente tem contato com o calor? Com o fogo? Então você pega um clips, coloca lá no fogo e fica esperando. Gente, ele fica vermelho. Vocês não vão ficar segurando clips, por favor, tá, gente? Não fiquem segurando clips. Vocês colocando por exemplo, com um alicate, segurando com um alicate, ele vai ficar vermelho a ponta que tá no fogo. Gente, o que acontece, tá? Qual que é a explicação para isso? Olha só, aqui é onde está a chama, as moléculas estão muito agitadas, tá? Por isso que a gente chama de energia térmica, tá? É essa agitação dessas moléculas aí. Aqui, gente, não tá tão quente quanto aqui. Então, as minhas moléculas estão agitadas, tá? E aqui na ponta, onde estaria a minha mão, elas estão pouco agitadas. Só que essas moléculas que estão muito agitadas, elas estão agitando essas que estão pouco agitadas. E por aí se vai. Então, a condução, gente, nada mais é do que a molécula, ela vai passando essa agitação de molécula para molécula, tá? As moléculas que estão ali em contato com o fogo, gente, elas estão pilhadíssimas, tá? Elas estão muito agitadas. E aí vai passando essa agitação para as outras moléculas. Pessoal, nós temos materiais condutores e isolantes de calor. Olha só, gente, isso
Está muito presente no dia de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Pessoal, você tem materiais que são condutores e que são isolantes. Por exemplo, o que é isolante de material, isolante de calor? Olha só, eu tenho aqui uma garrafa térmica, tá? Coloquei água quente aqui. Se eu coloquei água quente aqui, quanto tempo vai demorar para esfriar essa água? Hoje está frio aqui em Lages, né? Vai demorar um certo tempo para resfriar essa água, não vai? Por quê? Porque ela é condutor de calor ou porque ela é isolante de calor? Ela isola, porque aqui fora tá frio e lá dentro tá quente. Tá? Ela tenta isolar, fazendo com que o ar frio que está aqui fora não passe e não chegue na minha água quente. Tá? Então, ela é um isolante. Então, só para nós exemplificarmos aí. Pessoal, quem são bons condutores aí de calor? Os metais, tá? Por que o metal? Se eu pegar uma barra metálica e colocar no fogo, em poucos segundos a minha mão está queimando, tá? Aí ali tem vários exemplos de metais, ouro, latão, alumínio, e por aí se vai, certo? Quem que é isolante? Tá? São aqueles que não passam o calor, certo? Nós temos exemplo, o vácuo, o ar seco, madeira, o vidro, o isopor, plástico, lã, entre outros. Tá? Tá, professora, não entendi o que é isso, tá meio confuso para mim. Vou exemplificar melhor. Nós vamos acampar final de semana. Nós queremos levar água gelada e queremos levar refrigerante. Aonde que nós... Lá não tem luz. Aonde que nós vamos levar? Nós vamos levar numa caixa térmica. Mas e o que eu preciso pôr dentro dessa caixa térmica? Gelo. Perfeito. Quando eu voltar do final do nosso acampamento, 2 dias depois, não troquei o gelo, só levei um fardinho de gelo lá, um pacotinho de gelo. O gelo vai estar inteirinho como ele foi? Ele vai estar derretido, tá? Mas vai demorar... Se eu, por exemplo, colocar um gelo dentro de uma caixa térmica e o outro fora da caixa térmica, qual vai derreter primeiro? O da caixa térmica ou o que está fora? O que está fora. Por quê? Porque o ambiente externo ele está aquecendo, tá? Mesmo hoje, quando está muito frio, mas querendo ou não, o gelo está em torno de 0 graus. A temperatura ambiente, ó, nesse exato momento aqui em Lages, está 15 graus Celsius. Já está muito mais quente do que 0. Ele vai derreter mais lentamente, porque é uma temperatura que está baixa, mas ele vai derreter, tá? Só que o gelo que está dentro da minha caixa térmica, essa minha caixa térmica, ela pode ser de isopor, que são aquelas mais antigas que a gente tem de isopor, né? Então, gente, o isopor ele é um material isolante. Então, ele não deixa com que o calor do nosso ambiente entre em contato, ele dificulta essa passagem do calor, tá? Pessoal, você pegou um copo de plástico e aí você colocou água fervendo dentro, tá? O que vai acontecer? Você botou agora a mão no copo. Vai se queimar? Imediatamente? Pense quando vocês pegam uma caneca aí com chá, mas a caneca é de plástico. Vocês vão se queimar? Você vai conseguir pegar ela? Não vai? Agora, pega uma daquelas canecas de alumínio e coloca um chá quente dentro. O que acontece? Muito mais rápido, tá? Então, gente, por quê? Porque o alumínio ele é um metal e o metal ele é um bom condutor. Ele passa calor, tá? Ele transmite calor. Já como mau condutor, o plástico é um exemplo. Ele demora um pouco mais para passar esse calor, tá? Sabe aquelas garrafas térmicas que são de alumínio? Como que elas funcionam?
E como que funciona essa garrafa térmica tradicional? Essa aqui, ela tem ampola de vidro, tá? Então, é aquela normalzinha. Mas como que funciona isso? Gente, essas garrafas térmicas, essas mais antigas, elas possuem uma ampola de vidro, tá? Dentro dessa ampola de vidro, é vidro, né? E entre os espaços dessa ampola tem ar comprimido. Por isso que a mãe de vocês, a avó de vocês, fica louca com vocês quando vocês batem uma garrafa térmica. Porque ela simplesmente, por ela ter ar comprimido ali dentro, e se você chegar a bater, ela estilhaça tudo, essa ampola, tá? Que é de vidro. Então, por ela ter ar comprimido ali, ela mantém, então, a temperatura. As outras garrafas térmicas, aquelas que são de alumínio, elas têm uma parede de alumínio, elas têm uma parede espessa de ar, tá? Também comprimido, e outra parede de alumínio. Então, essa parede de ar, ela não deixa com que passe o calor, porque o ar seco, então, ele é isolante térmico, tá? Pessoal, outra coisa, por que não sei se vocês já frequentaram algum lugar assim, mas vou tentar explicar para vocês. Um lugar, por exemplo, onde não tem forro, tá? Uma casa que não tem forro, só tem a cobertura e logo depois já tem o ambiente, tá? Por que nos dias quentes esse ambiente fica tão quente e nos dias frios fica tão frio? Qual que é a função do forro? Gente, temos o telhado, tá? E aí, nos dias quentes, tem sol, incidência de sol aqui, que está aquecendo, tá? Se tiver o forro aqui eu tenho uma passagem de ar. E o ar, ele é isolante térmico, não é? Como essa passagem de ar, gente, e outra coisa, normalmente os forros são de PVC ou de madeira, que também são isolantes, o que vai diminuir, então, a passagem de calor ou de frio. Certo? Então, gente, o forro de uma casa, ele é muito importante devido ao calor, tá? A passagem tanto de calor quanto de frio. O forro é muito importante por isso, porque ele causa, então, um isolamento térmico, tá? Tem muita gente que utiliza forminha de isopor em cima do forro. Vocês já viram isso? Ou não? Ou até mesmo aquelas embalagens de ovos. O pessoal coloca normalmente logo abaixo da telha. Por quê? Para que evite a passagem, então, de calor, tá? A mesma coisa. Agora, acho que aí vocês vão saber melhor. Atrás do roupeiro, muitas pessoas colocam isopor. Sabiam disso? Para quê? Para que cause um isolamento entre o roupeiro e a parede, vai ocorrer um isolamento, tanto do calor quanto do frio e também da umidade, tá? Então, aí o isopor, ele é um isolante térmico e também isolante de umidade.